Oi pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. O Luristão é uma província montanhosa no Irã Ocidental, famosa pelos objetos de bronze encontrados ali. Esses objetos são testemunho do que ocorreu na região. O povo cassita, vindo da área do Mar Cáspio, invadiu a Mesopotâmia aproximadamente no século XVI antes de nossa era, trazendo um novo tipo de sensibilidade para as formas pesadas da arte mesopotâmica, gerando, assim, o estilo da arte do Luristão. E depois do ano 1000 antes de nossa era, muito depois dessa invasão, os ourives das regiões do reino de Manai ou Manéia, localizado um pouco ao leste do Azerbaijão, continuaram tradições herdadas da arte do Luristão, mas agora com influência da Assíria, gerando um novo estilo. E eles difundiram essa nova produção e novo estilo através dos povos citas, no que foi chamado de Arte das Estepes, que eu abordei em outro programa. Mas voltando a falar da arte do Luristão, ou seja, da arte do período cassita, essa arte trouxe formas mais elegantes ao estilo de retratar animais que era característico da Mesopotâmia, como vemos, por exemplo, nesse objeto da arte do Luristão, retratando um íbex. A arte do Luristão foi subdividida em 3 períodos relacionados à Idade do Bronze: um período estilístico primitivo, intermediário e tardio. No período tardio, que durou aproximadamente de 1200 a 800 antes de nossa era, nós vemos agora um objeto de bronze com a cabeça de um caprino, com um estilo fluido parecido ao da imagem que vimos anteriormente. Aliás, esse mesmo tema aparece também na China, Mongólia e Sibéria. E esse mesmo estilo esguio foi tradicional em áreas que abrangem o Cáucaso, Ásia Central, Sul da Ásia e Ásia Ocidental. Na área do povo hitita, por exemplo, onde hoje está a Turquia, vemos a influência hitita no tratamento massivo do tema no objeto que vemos agora na imagem, que mostra formas sendo aplicadas sobre a superfície. A aplicação de ornamentos de bronze numa obra que vimos no exemplo hitita continuou durante séculos, até mesmo na China. Como no exemplo da imagem, vemos novamente um tratamento com aplicação de ornamento sobre uma superfície. O tema do íbex com chifres curvilíneos frequentemente aparece na arte do Luristão. Um exemplo da difusão e influência desse estilo se vê nessa outra imagem. A figura da esquerda para a direita, a primeira figura da esquerda para a direita, representa um exemplo típico da arte do Luristão. A segunda figura da esquerda para a direita é um exemplo da Sibéria, e a última pertence à dinastia Shang, na China. É evidente a semelhança estilística entre esses 3 exemplos, apesar de eles serem encontrados em áreas bem diferentes e distantes entre si. É evidente que houve comunicação entre a arte do Luristão e a arte chinesa na Idade do Bronze. Embora o aspecto cronológico seja muito relativo, podemos concluir que a arte do Luristão se desenvolveu no período em que a China estava na dinastia Shang e teve sua fase final no período da ascensão do Império Persa. Era uma arte portátil, adequada aos povos nômades para os quais ela era produzida. A arte do Luristão teve um período áureo com a ascensão do Império Assírio. Aliás, os temas assírios de animais
influenciaram a formação da arte das estepes que eu abordei em outro programa. Os temas do Luristão são baseados no reino animal, com um toque de fantasia, aliás, característico dos povos asiáticos e sua preocupação com o mundo dos espíritos. Algumas pontas de alfinetes do Luristão lembram vagamente obras mesopotâmicas datadas supostamente do terceiro milênio. Outros reproduzem o motivo babilônico, outros temas reproduzem o motivo babilônico de animais opostos com corpos torcidos ou alongados. As formas são esquematizadas e estilizadas, visando um efeito decorativo, e não é sempre fácil distinguir o motivo original dos motivos ou temas nos quais o original se desdobrou. Mas nem todos os temas do Luristão são tão complicados. Por exemplo, vemos agora claramente uma figura humanoide agarrando dois animais curvilíneos. É interessante que o modelo desse tema do primeiro milênio antes de nossa era é um modelo sumério do terceiro milênio antes de nossa era que vemos agora na imagem. Isso indica que os temas que aparecem na arte do Luristão eram de origem muito antiga. Outro exemplo da influência crucial da Mesopotâmia no Luristão é esse objeto com personagens de mãos dadas numa rotação sem fim do primeiro milênio de nossa era. O mesmo tema já havia aparecido muito antes na Mesopotâmia, como vemos agora nessa outra imagem. Por outro lado, no período de ascensão da Assíria, como já foi mencionado, a arte do Luristão alcançou uma maior diversificação estilística. Vemos isso nessa outra imagem que apresenta uma cena de caça do século 9 ou 8 antes de nossa era. O alcance da influência da arte do Luristão pode ser avaliado quando vemos esse exemplo da dinastia Han da China do segundo século de nossa era, retratando uma ave com um dinamismo estilisticamente parecido ao da arte do Luristão. Muitos séculos depois do exemplo que vimos anteriormente do Ibex, da dinastia Shang chinesa, no começo desse programa, que apresenta um dinamismo bem similar ao exemplo do Luristão que vimos anteriormente. É interessante notar que a arte do Luristão, apesar de todas as influências que sofreu, nunca se contentou com simplesmente copiar outras artes, mas sempre procurou adaptar as influências recebidas às suas próprias características. Nesse sentido de busca pela originalidade, a arte do Luristão é um notável exemplo para a arte contemporânea, principalmente de países pobres, periféricos, os quais estão sujeitos à forte influência da cultura ocidental dominante. Eu espero que vocês tenham gostado. Informações sobre os livros de arte que eu publiquei estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.